Oi, gente! Eu sou Nara Magalhães, esse é o canal Você com Emprego e hoje nós vamos para o último módulo que fala sobre entrevista final. A entrevista final é o último passo de um processo seletivo, que normalmente tem várias etapas e se você não tiver visto ainda as dicas sobre as etapas anteriores, assiste os outros vídeos que estão postados aqui no Facebook e no YouTube, tá certo? Bem, para você se preparar para a entrevista final, é imprescindível que você faça uma revisão do seu currículo, porque você vai ser entrevistado baseado nas informações que você declarou no seu currículo e que, além disso, você tenha feito uma pesquisa sobre a empresa que está recrutando essa vaga que você está concorrendo, tá? Então, para você pesquisar sobre a empresa, vai na internet, vê se a empresa tem site, procura ver missão, visão, valores, há quanto tempo a empresa está no mercado, com o que é que ela trabalha, o que é que ela vende, o que é se é serviço, se é produto, quais são os principais clientes, quais são as metas da empresa geralmente estão declaradas na visão da empresa, tá certo? Então é muito importante que você vá lá e pesquise sobre essa empresa que você está participando do processo seletivo, porque isso certamente é utilizado no processo de entrevista final, certo? Então essa é a primeira dica. Quais são as áreas que normalmente o entrevistador costuma fazer perguntas, né, sobre quais áreas da sua vida o entrevistador vai fazer as perguntas da entrevista final? Geralmente ele vai perguntar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida familiar, social, sobre o seu estado comportamental e sobre o seu motivacional. Então, são perguntas, ele vai fazer várias perguntas que vão permear todos esses campos que eu acabei de citar. Logicamente que ele não vai fazer perguntas invasivas, até porque a finalidade dessa entrevista não é conhecer a sua pessoa em si, é conhecer você como profissional. Mas muitas características suas pessoais vão interferir no seu lado profissional. Por isso, algumas perguntas serão feitas e você pode até estranhar, né, um tipo de pergunta. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns entrevistadores perguntam o que é que o candidato faz nos finais de semana. Né? Então, quando ele faz essa pergunta, ele quer saber qual é o teu estilo de vida, como é que você leva a vida, com o que é que você se diverte. Essa informação também vai falar um pouquinho do que te motiva a trabalhar, certo? Então, a maneira dele avaliar, depois da sua resposta, ele vai avaliar tudo isso que eu acabei de falar. Então, pode ser que você seja abordado numa entrevista final com essa pergunta, né? O que é que você faz nos seus finais de semana, o que é que você faz para se divertir, qual é o seu hobby, certo? E não vale mentir. Não vale dizer que você adora ler livros e é muito estudioso e gosta de ficar dentro de casa e não gosta de balada. Não adianta, certo? Até porque gostar de balada não é crime. Gostar de se divertir no final de semana não é impeditivo de você arrumar um emprego, tá? Então, assim, seja sincero. Agora, o que é que pode assustar o entrevistador? Você declarar, por exemplo, que você costuma beber todo final de semana, que você costuma sair todo final de semana e passar a madrugada fora e chegar pela manhã. São coisas que, embora você faça, não é interessante você declarar na entrevista de emprego, tá certo? São coisas que realmente são relativas à sua vida pessoal. Então, não é nem que você vai mentir, é que você não vai dar toda essa informação. E você pode falar, olha, eu gosto de festa, eu gosto de sair à noite, de vez em quando, uma balada com os amigos. Pronto, não se aprofunda, tá certo? Corta a parte de chegar de madrugada, beber a noite toda, que isso aí não é interessante falar, certo? Então, vou falar para vocês agora, fora essa pergunta que eu acabei de dizer, quais são as perguntas que mais saem nas entrevistas de emprego, nas entrevistas finais, né? O entrevistador pode perguntar, o que é que você pode fazer por essa empresa? Para você responder uma pergunta dessa, você tem que ter realmente feito essa pesquisa sobre a empresa. Porque digamos que você responda que você pode fazer com que essa empresa alcance a abrangência nacional. Se isso não for visão da empresa, ou seja, se isso não for meta da empresa, essa declaração que você fez não vai interessar, ela não vai te ajudar a passar nesse processo seletivo. Então, você tem que buscar uma resposta que combine com uma meta da empresa. Como é que você vai conhecer essa meta? Fazendo a pesquisa sobre a visão da empresa, certo? Quais são os seus planos para o futuro? Essa é uma pergunta bem decisiva. Por quê?
Existem pessoas, por exemplo, que querem entrar numa empresa e ficar só uns 6 meses para depois sair e conseguir o seguro-desemprego. E, sinceramente, nenhuma empresa, ou quase nenhuma, pelo menos das que eu conheço, nenhuma, tem interesse em contratar uma pessoa que pretende passar 6 meses. Até porque, gente, treinamento é caro, né? Além do custo, né, financeiro, tem o tempo também. Então, você dificilmente contrata uma pessoa para contar com ela apenas por 6 meses, né? Então, assim, esse tipo de objetivo é um que afasta você de um processo, de ser aprovado no processo seletivo. Ele realmente ele pode minar as suas chances, tá? Então, essa postura de trabalhar 6 meses e viver de seguro-desemprego, ela não é agradável, ela não é recomendável, tá? As empresas, elas fogem de candidatos desse tipo, tá certo? Então, assim, por exemplo, se você for citar isso, né, quais são os seus planos para o futuro, já é uma coisa que você não pode dizer e nem deve fazer, certo? Não é que você não vai dizer só para passar nesse processo seletivo, não. É uma coisa que eu estou falando sobre empregabilidade. As empresas não gostam de candidatos, tá, de profissionais que visam passar 6 meses para sair e depois viver de seguro-desemprego por 6 meses, certo? Até porque nem funciona mais assim. Então, o que você quer fazer, né, os seus planos para o futuro, isso precisa casar com os objetivos da empresa. Por exemplo, se você entrou aqui para uma vaga de assistente administrativo, só que você faz aí um curso de enfermagem, aí você declara na sua entrevista de emprego, né, já está lá no seu currículo, certamente você coloca, o que também está errado, você tem que colocar os cursos que tem a ver com a vaga que você está pretendendo, certo? Então, digamos que você declara na entrevista final que você está finalizando um curso de enfermagem e que assim que você finalizar, dentro de uns 6 meses, você vai buscar estágio na área. E isso também vai fazer com que você seja eliminado, porque as empresas dificilmente estão buscando profissionais para passar uma chuvinha lá com ela, tá? Quando uma empresa procura uma pessoa para passar pouco tempo, geralmente ela já anuncia isso no processo seletivo. Olha, é uma vaga temporária. Embora assine a carteira, porque o legal é assinar a carteira, o certo é assinar a carteira, ela já declara no processo seletivo que ela está procurando uma pessoa para passar um tempo determinado, certo? Ela também pode te perguntar, por que você se candidatou a uma vaga nesta empresa? Porque tem muita gente que está aí procurando emprego como quem está pegando papel na ventania. Então, assim, eu não posso nem julgar, porque se a pessoa estiver há muito tempo fora do mercado, realmente ela vai aí estar correndo atrás de toda e qualquer vaga. Mas se você é uma pessoa que investe na sua carreira, que está procurando sempre trabalhar dentro da mesma área, né? Então, assim, isso vai fazer toda a diferença. E você conseguir casar o seu objetivo com a empresa que você está ali, né, participando do processo seletivo, vai aumentar a tua chance de passar nesse processo. Se você conseguir dizer assim, por que você almeja trabalhar naquela empresa? Se você pesquisou sobre a empresa, você vai ter condições de dizer, porque eu quero muito trabalhar, ter no meu currículo uma empresa que cresceu mais de X% no último ano. Geralmente é a informação que tem no site da empresa, ou em alguma publicação da empresa, fanpage, enfim. Meu sonho é trabalhar numa empresa que já está no mercado há tanto tempo, que tem abrangência nacional. Casa essa informação, essa resposta, com as informações que você conseguiu coletar no site da empresa, certo? Conte uma situação em que você falhou na sua carreira. Isso é crucial, porque você vai ali falar sobre um erro profissional, mas você precisa ser sincero, tá? Então, dá um jeitinho de contar, né, essa passagem que você falhou e que todo mundo falha, tá, gente? Não tem esse que foi 100% dentro da sua trajetória profissional nem pessoal. Então, não tenha medo disso, tá? Agora, tente falar de uma forma que não lhe prejudique, certo? Descreva o emprego ideal. Eu lembro que num processo seletivo que eu conduzi há um tempo atrás, eu fiz essa pergunta, só que eu fiz na entrevista coletiva. Então, várias pessoas responderam ela para mim. E um determinado rapaz, na hora de responder essa pergunta, ele fez todo um desabafo, que infelizmente acabou eliminando ele, porque ele falou muito mal da empresa anterior onde ele trabalhou. Tá? Então, por mais que a empresa anterior não tenha sido legal com você, não é ético você falar sobre isso na entrevista de emprego. Por mais que o entrevistador tente ali tirar porque ele está te testando, né?
Não fale mal da empresa que você já trabalhou, dos empregadores que já te deram emprego. Não fale mal deles, porque isso não é ético, certo? Então, tenha muito cuidado em como você vai responder essa pergunta, tá certo? É importante que você diga o que é que você almeja numa empresa. Uma empresa séria, que honre com salário e benefícios, que me ajude a crescer profissionalmente, que me ensine coisas que eu não sei dentro da área que eu almejo trabalhar. Enfim, tem muitas respostas legais que você pode dar e que vão encher os olhos do entrevistador. Outra pergunta, também muito difícil. Cite seus pontos positivos e negativos, certo? Então, é importante que você fale assim, não seja clichê. Muitas pessoas falam, qual é o seu defeito? É ser perfeccionista. Então, assim, isso é clichê, tá? Pouquíssimas pessoas são perfeccionistas dentro de um universo aí, enfim. Então, evite essa resposta, tá? De ser perfeccionista, até porque o entrevistador pode já ir com uma outra pergunta para você. E em que momento ser perfeccionista é um defeito e te atrapalha no teu ambiente de trabalho? Como é que você vai se sair dessa resposta, dessa pergunta? Né? Então, tenta dizer, enfim, todas as pessoas têm defeitos, né? Então, tente ver aí quais são os seus mais brandos para que você repasse e enalteça as suas qualidades. Na hora das qualidades, você tem que ser um verdadeiro vendedor. Quais são as suas habilidades? Né? Ele quer saber como é que você é, se você é proativo, se você tem atitude, se você é dinâmico, se você é perspicaz. Então, você vai falar das habilidades que você realmente tem. Outra pergunta também muito frequente. Qual foi o seu último emprego? O que você fazia e por que você saiu de lá? Né? Seja sincero também. Muita gente diz assim, eu saí porque teve um corte e eu entrei no corte. E aí eu vou ser sincera com vocês. Se você entrou no corte, é porque você não era essencial, certo? Então, assim, e aí o entrevistador pode voltar isso para você. Se você entrou no corte, então é porque o seu trabalho não vinha fazendo a diferença. Por que é que você acha que chegou nessa situação? Então, seja sincero. Se você pediu um acordo, ou se você realmente entrou no corte, ou se você estava numa função, numa vaga, que não tinha a ver com o teu perfil, certo? Então, você estava desempenhando uma função realmente, mas não tinha a ver com o seu perfil e você não estava tendo sucesso. Seja sincero, tá? Fale para o entrevistador e fale do que realmente você é bom. Eu estou me candidatando a essa vaga porque realmente é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, eu faço com prazer. Então, fala dessa forma para o entrevistador. A pergunta que eu tinha falado logo no início, né? Fale um pouco da sua família, lazer, hobby. Na hora de falar da família, muito cuidado para também não se prolongar muito, não falar muito de coisas que não são relevantes para o processo seletivo, defeitos do irmão, enfim, alguma coisa muito dramática, muito polêmica, não apele, tá certo? Isso não é legal. Outra pergunta frequente, se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que é que você mudaria? O entrevistador quer saber das suas características enquanto profissional. Ele não quer saber se você queria fazer uma plástica no nariz, se você queria fazer uma lipoaspiração. Não tem nada a ver com esse tipo de resposta, tá? Então, se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que é que você mudaria? Fala sobre competências no campo profissional que você quer desenvolver, certo? E outra pergunta que eu acho que não falta, né, em nenhum processo seletivo na entrevista final é: por que é que eu devo te contratar? E aí é hora realmente de você incorporar o vendedor, tá? E falar, enaltecer realmente todos os teus pontos fortes, linkar as tuas metas pessoais com as metas da empresa, mesmo que você repita um pouquinho do que você falou lá nas perguntas anteriores, para que eles entendam, né, assim, com propriedade, o que é que você realmente vai realizar caso você seja contratado. Muitas pessoas costumam dizer assim: se você me contratar, você não vai se arrepender. Isso é muito vago, tá? Isso não tem nenhuma garantia. Não que você dizer também o que você vai fazer seja uma garantia de que você realmente vai fazer. Mas isso precisa ser mais convincente, tá? Então, essa questão de você dizer você não vai se arrepender de me contratar, isso é muito vago. Então, tenta realmente fazer aí todo um discurso, enaltecendo os teus pontos fortes, as tuas habilidades, casando com os objetivos da empresa que você pesquisou lá no site antes de começar essa entrevista final, para que você consiga ter aí um bom resultado e ser aprovado nesse processo seletivo, tá certo?
Esse assunto, gente, de entrevista final, ele é muito amplo, ele daria aqui um vídeo de pelo menos aí umas 2 horas. Mas como a gente precisa ser breve, né? Eu acho que o que a gente falou aqui até então vai ajudar bastante aí nos processos seletivos que vocês virão a participar, tá certo? Esse é o último módulo desse curso, 7 etapas de um processo seletivo. Todos os outros módulos já estão postados aí no Facebook e no YouTube. Então, quem não assistiu, pode assistir. Basta ver os vídeos que já estão aí, né, na linha do tempo da página. E aí você, com todos os 7 vídeos, você vai, com certeza, estar melhor preparado para participar de um processo seletivo. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo curso.